abençoe. E vamos assim, fazendo uma escada até o nosso Pai. E eu quero agradecer a casa, a Márcia, a comissão da casa, pela oportunidade. Hoje eu estou perguntando um tema livre, né? Não sei qual é o mais difícil, o Evangelho é mais difícil, mas só que o tema livre também, embora seja minha área, então um pouco assim, não vou falar que estou frustrada, né? Mas estou um pouco equilíbrio. Vamos assim, agradecendo, como disse, a casa, agradecendo a todos vocês aqui encarnados que estão aqui junto para fazer as reflexões desse tema de hoje. Agradecendo também a espiritualidade que se faz aqui presente. É um dia que eu sinto particularmente que alguns dos meus familiares queridos que já voltaram para a pátria espiritual hoje se encontram aqui para me apoiar, para me dar a força, assim como muitos dos meus amigos aqui dessa casa que já partiram também de volta para a pátria espiritual, hoje também vêm aqui para estar me apoiando, me dando essa força para que eu possa ouvir essa lição, ouvir e estar juntamente passando para que todos nós possamos refletir sobre o tema, né? E assim que possa nosso mestre querido, vós que é o nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, que possa nos ajudar, assim como este sol que brilha, que essas palavras que a gente for falando, que possa iluminar a nossa alma. Que o nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade, nos abençoe. E, mais uma vez, Pai querido, eu te agradeço por o Senhor ter me criado. E que é uma pena que, durante todo esse tempo da minha existência de espírito, ora alma encarnada, que ainda for pelos caminhos tortuosos. E assim, Pai querido, eu te agradeço por essa oportunidade. E que todos nós aqui encarnados, e todos esses irmãos desencarnados que estão aqui, que todos nós possamos nos fortalecer para novas oportunidades que virão na nossa vida, encarnada aqui, e nas novas oportunidades que teremos nessa jornada como espíritos eternos que somos. E assim, o nosso tema é a frustração e o equilíbrio emocional. E a frustração é uma palavra de origem do latim, que quer dizer frustrare, que significa enganar, fazer errar. E é um sentimento que ocorre quando alguma coisa que era esperada não aconteceu ou não acontece. Então, quanto maior a expectativa que nós temos, maior é a frustração, né? Então, é um tema, como até a minha companheira de jornada e até de profissão, né? É um tema vasto. Muitas vezes uma coisinha simples, ela pode criar um transtorno muito grande. Nós nos frustramos com coisas pequenas, justamente porque nós vivemos muito as questões materiais. É muito interessante, graças a Deus, nós temos escolas, hospital, como foi falado perfeitamente na música, não é? Mas, seja a casa espírita, seja a católica, a evangélica, são todas as casas de Deus, não é? Ou melhor, Deus ele está em todos os lugares. Existe um tempo, um lugar que nós devemos ir para nos ajudar com que a gente possa refletir melhor. Mas nós devemos deixar Deus viver, ficar vivo no nosso templo. E muitas vezes nós não deixamos o nosso Pai viver no nosso templo. Então, muitas vezes, né, nós acabamos nos frustrando e até as coisas que nós ouvimos na casa, que falamos da palavra de Deus, nós falamos, mas não conseguimos colocar em prática, de verdade, essas palavras que a gente ouve, que até mesmo a gente fala, né? E aí, nisso, nós vivemos mais as coisas materiais. E por conta disso, vivermos mais as coisas materiais, as frustrações são maiores.
né? Então nós vivemos aí, por exemplo, muitos de nós temos autoestima baixa, falta-nos a confiança, temos as dificuldades sociais, pavores, às vezes a gente fala em público e às vezes a pessoa não consegue fazer o controle, né? Também as causas externas, aí são as causas internas. As causas externas, elas estão no sentido de a pessoa ficar desempregada, a falta do dinheiro, e que ela dá uma importância grande e acaba sentindo como se ela não pudesse, no caso, não consegue um emprego, ou porque ela é incapaz, ou se ela tem um emprego, ela começa a achar que as pessoas não gostam. São pensamentos limitantes que a pessoa tem e que impedem com que ela possa vencer, justamente porque a gente dá muita atenção a essa questão das questões materiais. Eu fico com bastante água porque eu não sei o que está acontecendo aqui. Não é o nervoso, um probleminha que eu passei. Então, e aí, gente, o que acontece, né? Normalmente, a frustração é comparada com a raiva. E ela proporciona sensações de desgosto, tensão interna, tristeza, aborrecimento e, em certas pessoas, desespero. E nesse caso, a frustração é como um insucesso. A insatisfação, a desilusão, o fracasso, o revés, o desencanto e a decepção. Eu vejo que isso é muito, quando a gente vive muito as questões matéria, nós vivemos muito voltados ao fator das coisas terrenas. E sempre nós falamos, mas nós estamos aqui na terra, nós vivemos aqui, nós temos que trabalhar, nós temos as coisas para a gente cuidar aqui das questões materiais, porque nós estamos nesse processo, estamos nessa passagem, nessa jornada, né? Mas nós temos que entender que não é o fator do corpo físico. O corpo físico nosso, ele é simplesmente a nossa ferramenta para nós passarmos aqui, né? Essa experiência humana. E que provavelmente, conforme nós formos desenvolvendo e a raça humana ficar 100%, que está passando toda essa transformação, então será um outro processo. Mas no momento, nós damos muita importância ao fator humano. Nós queremos mais as coisas que estão voltadas aqui. Então o nosso sofrimento acaba sendo maior. Muitas vezes nós não temos interessamos que nós temos que ter a beleza, que nós temos que ter as coisas materiais que nós achamos que são mais interessantes. E por aí vai. Então isso muitas vezes a pessoa não consegue lidar e ficar dentro de um equilíbrio. Então ela perde muito tempo agindo com as questões aí daquilo que vai ficar aqui. Agora, quantos de nós realmente procuramos desenvolver aquilo que nós vamos levar? Nós sempre ouvimos, seja na casa espírita, seja na igreja católica, seja na evangélica, seja no budismo, enfim, nós sempre ouvimos. E nós temos essa dificuldade. Até vocês já pararam para prestar atenção? Às vezes a gente chama as pessoas assim, meu irmão, minha irmã, né? E não estamos criticando ninguém, por favor, gente. Mas nós ainda não conseguimos chamar esses irmãos de verdade. Nós ainda não conseguimos olhar que o nosso Pai, Ele é o nosso Pai, a nossa mãe. Ele nos criou verdadeiramente. E o nosso irmão maior, o nosso irmão mais velho, Jesus, né? Ele foi feito simples e ignorante como nós, e no entanto ele fez uma escolha de realmente seguir a rota o mais reto possível. E chegou logo ao objetivo final, que é um objetivo que nós também iremos chegar. E simplesmente nós chamamos, mas ainda chamamos, falamos, mas é como se nós não sentíssemos isso verdadeiramente. E nós estamos aqui realmente querendo falar isso para ninguém, se algum de nós tem o hábito de chamarmos irmãos e irmãs, estamos falando geral. Então, nós temos que começar a olhar verdadeiramente que o nosso Pai, Ele nos criou, Ele espera que cada um de nós siga essa rota e que a gente vai estar sofrendo, vai estar
mencionando, muitas vezes porque fugimos dessa rota. Então o sofrimento acaba sendo maior, né? Então, desde da infância, o ser humano ele passa por uma série de frustrações. E como nascemos, estamos na barriga da nossa mãe. Dentro da barriga da nossa mãe é tudo tranquilo, de certa forma. Existem até algumas agitações, não é? Mas ali nós recebemos o alimento, recebemos a proteção. E aí chegou a hora da gente vir para cá, para a Terra. Quando nós saímos, já encontramos um holofote na nossa frente. Depois, o alimento é cortado no cordão umbilical, isso dá uma pinceladinha, até como não é, vem aqui para o seio que você vai receber o alimento. Nem sempre a sua mãe, nem sempre não, a mãe não vai poder ficar ali todo o tempo. Então já começa as pequenas frustrações. Todos nós passamos por isso. E aí fica a mãe, mas eu tenho, né? Ela vai ter que trabalhar, nem sempre tem a mãe que tem o tempo todo que ela consegue ficar ali na licença, ela tem que trabalhar, uma doméstica, enfim, ou a pessoa que não paga o INSS, ela tem que trabalhar. Então, o bebê, ele sente, você vai deixar, como se não, você tem que deixar a criança e tal, mas tem lá a Melanie Klein, tem todo um estudo em cima disso, Freud que também trouxe, mas não é essa Melanie Klein que é a questão da mãe e do bebê, mas que nós não vamos entrar nessa questão agora. E de repente é importante, eu vou me mostrar, porque nem sempre eu quero o peito, o alimento. Às vezes eu quero o alimento do amor, de estar ali com a mãe, porque eu estou na barriga, agora sai fora. Né? Então, e muitas vezes também, que não é a nossa fala de hoje, mas muitas vezes para o bebê, o espírito já sabe o que ele vai passar e ele nem está querendo muito vir, dá um medo, um receio, uma vontadinha de fugir, que às vezes ele tem que ser tirado, arrancado, que vem ser na cesárea. Mas como eu disse, nossa conversa não é essa hoje. Né? E porque o medo que ele tem de ter, não é o medo, mas aquela responsabilidade que ele vai ter que passar. E aí começa essa frustração. Mas essa frustração, quando a gente consegue transformar positivamente, então você começa a vencer esses obstáculos do espírito, que não é somente desse tempo de passagem que nós estamos aqui. Porque uma coisa que nós sempre esquecemos, que nós não chegamos aqui na Terra uma folha em branco. Nós já trazemos as coisas impressas no nosso passado. Então por isso que algumas vezes dá um enrosco até no nascimento. E depois, essa linha, embora a gente não tenha que ficar preocupado com o que já passou, e tampouco com o que seremos lá no futuro. Porque se fizermos bem feito aqui hoje, todas as nossas dores, elas serão realmente sanadas, ou elas realmente são como se fossem amortecidas. Talvez alguns de vocês já possam ter passado por situações dolorosas, mas que vocês passaram sem sentir a dor. Não sei se vocês entendem esse negócio meio confuso, não é? Eu mesma tive alguns exemplos, depois eu fui vendo, quando meu pai entrou para o plano espiritual, a forma que a gente vive realmente como um espírito. Ora, alma encarnada, mas a gente tem uma sensação diferenciada. Quando o meu filho chegou até a mim, que eu vivi na quinta dimensão já, é verdade, depois eu fui vendo como é. Depois, a ida da minha mãe também para a pátria espiritual, como foi que eu vivi aqueles tempos. E o último episódio foi o episódio da minha filha, que ficou entre a vida e a morte. Ela saiu já daqui entre a vida e a morte, que foi para São Paulo, numa ambulância, e eu olhei nos olhos, é diferente, é uma coisa assim muito interessante, em que eu falei para ela: filha, a mãe estará com você, nós vamos e vamos voltar. E alguma coisa acontecia que eu andava, realmente alguém me levava, parecia que eu fosse uma marionete mesmo. E até ficamos quase 3 meses internadas, as duas, e pessoas desencarnando, né? E os médicos falando: olha mãe, a senhora vai ter que se preparar, porque ela não vai aguentar. E foi uma coisa assim, muito dolorosa, mas
mas foi muito bonito ao mesmo tempo. Vocês podem até falar, foi bonito porque ela venceu. Sim, ela venceu, mas ela venceu a questão do, né, o desencarne, que eu acredito até que ela foi até lá, e aí São Pedro, olha, né, olha São Pedro, eu acho que você gosta de tocar um pouquinho, né, que eu vou ajudar bastante, né? Então ela voltou, porque eu creio que talvez ela nem precisasse mais de estar aqui. Então, assim, a força que ela teve e toda aquela sensação, toda aquela vivência, aquela vida que eu via, que eu estava no meu corpo, mas eu sentia toda uma movimentação da espiritualidade. Eu falei, não é possível, eu não estou louca, né? Realmente eu sou às vezes assim esquisita, estranha, não é possível. E era triste, gente, mas foi muito bonito, foi uma situação muito intensa. E muitas vezes nós não nos damos conta, nós não prestamos atenção, nós não nos observamos. E a gente tem que fazer essas observações, porque o tempo é rápido e nessa nós começamos até a prestar atenção no que nós sentimos e que entram muitas vezes esses pensamentos, esses sentimentos ligados à frustração e que vem na questão de raiva e que está ligado aos pensamentos limitantes e que eles impedem muitas vezes a gente fazer tudo aquilo que nós temos que fazer para vencer nessa caminhada aqui do planeta Terra, certo? Então a nossa preocupação, ela é mais a questão material. Quantos de nós nos preocupamos com o que nós vamos levar? Nós sempre falamos isso, mas quantos de nós? Muitas vezes nós vamos lá no curso de autoajuda, tal, e pulamos e não sei das quantas, mas nós temos a dificuldade de realmente fazer essa autoajuda espiritual. Realmente, nós sempre estamos olhando as sombras, né? E não conseguimos ver que elas são as nossas. Nós sempre estamos olhando as falhas das pessoas e não conseguimos olhar as nossas falhas, as nossas dificuldades verdadeiramente. Nós não conseguimos realmente curvar e pedir ao Pai essa força. Como que eu vou fazer, Desiléia? Quando eu estou no meu trabalho, o meu colega ele me persegue, ele não gosta de mim. Ou na minha casa, meu irmão, meu filho, meu marido, minha mulher, enfim, né? Como eu vou fazer? Se eu estou no meu trabalho, eu posso, o meu pensamento é errado, mas às vezes a gente não consegue fazer esse treino, o que eu faço? Vou ao banheiro. Vou ao banheiro porque para o nosso pai não tem um banheiro, não é uma falta de respeito. Eu posso ter um livrinho, um minuto de sabedoria, ali na minha mulher, leio lá uma folhinha. Ah, mas eu não consigo, Desiléia, como que é isso? Vou ler? Não, leio, né? Vou ler uma página, alguma coisa. Se eu não conseguir, eu vou fazer a oração. A oração, como que eu vou orar? Não dá para... Dá. Se você não consegue nem fazer a oração no pensamento, faça em voz alta. Aí, ao mesmo tempo, que o evangelho não foi evangelho, assim, é um tema. Não podemos falar das nossas coisas, mas também é complicado, porque como espírita, ele é muito cobrado, que não pode chorar, não deve chorar, a história como o nosso parente querido volta para a pátria espiritual, mas quando a minha mãe partiu de volta, eu fiz eu não chorei. Chorei um pouquinho, vamos dizer assim, né? Mas quando eu fui enterrada em Santos, que eu voltei no mesmo dia, né? E eu falei, não quero, porque eu já quero enfrentar tudo isso. E aí voltei, porque a minha preocupação, porque eu vivi muitos anos com a minha mãe. Foram só 4 anos que nós ficamos separadas aqui na Terra. E aí eu queria enfrentar, voltei para minha casa no mesmo dia, enterrei minha mãe e voltei. E aí, que eu cheguei na minha casa, eu já senti, ela não está aqui mesmo, vou levar ela embora. Eu senti assim, porque o espírito dela não estava lá. Porque às vezes você sente a pessoa no lugar. E ela tinha sido levada. Muito bem. E aí, todo o processo que passou, eu não chorei, assim, foi muito pouco. E só que toda vez que eu lembrava, transformava o choro na oração. Minha alma chorava, mas eu não ficava, minha mãe, nada disso. Porque eu não gostava da minha mãe, de maneira alguma. De maneira alguma. Então, inclusive, ela fez um pedido para mim, uns anos antes,
se na próxima encarnação, se eu poderia ser a mãe dela. E ainda ela falou, você não vai me bater, né? Ele me fez um choque assim. Não, porque eu apanhava todo dia quando eu era criança, porque eu era muito sapeca. Até eu sou mais ou menos uma velhinha sapeca. Então ela falou, você não vai me bater, né? Eu falei, não, mãe. E aí, no fim, ela ainda fez uma declaração de amor para o meu irmão Staís, e a Vilma não veio. Ela falou que eu era um dos filhos, era o filho que ela gostava mais. Então, são as ligações que nós temos. Não é que eu não gostasse dos meus irmãos, mas assim, é a ligação que nós temos. Né? Então, estão chegando a minha sobrinha. Cadê seu pai? Bonita, hein? É vida longa. E aí, minha gente, funciona mais ou menos dessa forma. Estão rindo, né? Eu vou esperar ele chegar direitinho. Bom, e aí, gente, tem essas personalidades instáveis que elas sentem-se frustradas facilmente em razão da falta de idealismo, perseverança e de realizações, né? Elas ambicionam em demasia ou nada aspira, deixando-se arrastar por estados melancólicos que cultivam sem um competente esforço para sair da situação doentia. E aí, gente, por que isso, né? Por que essa falta, o que seria essa falta de idealismo? Isso tudo aqui, até que fala esse trecho, foi Joana de Ângeles. E eu entendo que isso tem a ver com essa dificuldade do propósito que a gente tem nessa vida de verdade. Qual é o propósito que nós temos, né? O propósito é o que eu vou abrir uma casa espírita, o que eu vou fazer. Realmente o propósito é a gente fazer as coisas com amor, e muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas com amor. Volto no exemplo, porque hoje não sou uma palestrante, e aí um médico também, que eu fiquei encantada, um senhor, que ele é o professor, e ela fez a cirurgia para fechar o buraquinho da gasta, e ali esse senhor, que foi agora recente, o médico falou, vamos fechar quinta-feira. Eu, não, senhor. Ela falou, não. Aí, não, vamos fechar mesmo. Aí ele falou assim, nossa, mas o tempo está passando rápido, logo vem o carnaval. É verdade, logo vem o carnaval. Está passando muito rápido, daqui a pouco acaba o ano. Eu falei para ele, não pode. Ele falou isso para mim, eu fiquei assim. Né? Porque ele falou que não podia, porque ele queria fazer muita coisa, o tempo estava passando muito rápido. E eu não percebi, não observei que ele era uma pessoa que estava interessada em dinheiro. Ele estava interessado em realmente servir, ajudar, orientar aqueles alunos. Então eu fiquei encantada daquele médico fazer aquela observação. Então, sinal que tem um propósito na vida dele. Ele já deve ser aposentado, está na cadeira ali como professor de cirurgia. Certo? Então eu fiquei assim, eu achei muito interessante. E é isso, qual é o propósito de cada um de nós aqui? Todos já encontraram o propósito de vocês? Todo mundo? Que bom! É isso mesmo. Então, aí inúmeros fatores contribuem para as frustrações pessoais. Entre outros, os conflitos da libido não realizada. Essa libido, né? Também é algo muito interessante. Então esses conflitos da libido não realizados é geradora de medos injustificáveis ou de melancolias carregadas de sombras. Também Joana de Ângeles que fala. Agora, esses conflitos da libido, muitas vezes as pessoas vão lá no consultório, estou errada, Márcia? Que falam da questão da libido, então tomam às vezes uma remedinha, ajuda nessa parte. Né? Mas esse queijo por conta do quê? Sexualidade, estou errada? Então, e a libido, na realidade, daqui existe uma libido. Só que não na conotação sexual. Por isso que todas as igrejas, elas são unânimes em falar que a sexualidade seria para a procriação. E realmente, mas nós
as questões que estão ligadas às sensações corporais físicas, porque nem é o nosso corpo que necessita, ele é um instrumento para a nossa caminhada aqui na Terra, mas só que nós não conseguimos muitas vezes entender essa energia. Aqui está existindo uma troca, né, de energias da sexualidade. Então vamos lembrar, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico e outros que estão no anonimato que nós nem conhecemos, né? Eles colocam essa energia da sexualidade para o trabalho e simplesmente a gente confunde muitas vezes e busca justamente a felicidade achando que é nessa questão da sexualidade, e não é esse o fator real, né? Justamente quando você não consegue, então você tem que ter buscar a sensação física, carnal. Ninguém está falando que ninguém pode casar, ninguém pode gostar de ninguém, mas me faz até lembrar quando eu estava estudando do Newton, quando uma vez ele fez um comentário, não sei se ele falou sobre casamento, e ele falou alguma coisa que seria o ideal, que quando tivesse então a relação, ou casal, né, que aí fizesse um pensamento, dizia, Deus abençoe minha companheira, ou meu companheiro, e não é assim que as pessoas fazem, né? Naquela hora, aí a pessoa quer ver estrelas, mas não as estrelas, olha, Leia, as estrelas, e não realmente entender essa troca e que quanto que ela pode ser canalizada para o exercício do bem em todos os aspectos, em todas as situações. Como esse médico, por exemplo, ele fez essa colocação que eu entendi assim, a necessidade, a vontade dele de estar nesse trabalho realmente colocando-se à disposição do Pai. Talvez nem ele soubesse que ele estava nessa disposição de amor realmente. Eu percebi que não era um interesse de dinheiro. Então veio o convívio familiar insatisfatório, no qual as imagens dos pais mal-humorados e reclamadores produzem ansiedades, desejos de fuga da realidade inquietantes, né? Porque muitas vezes a pessoa, justamente o jovem, ele tem muita dificuldade também de ter o seu autoencontro, e aí eles ficam olhando a questão dos pais, e eles ficam muitas vezes angustiados com a forma que os pais são, né? E aí muitas vezes, hoje na atualidade, imensamente, os jovens acabam buscando as drogas, ou buscando até mesmo a forma deles se aliviarem na forma da promiscuidade, que vem ser através da sexualidade, a bendita da sexualidade que entra no meio da história. Né? Então as dificuldades de autorrealização por decorrência da falta de iniciativa ou por pequenos insucessos que poderiam ser transformados em êxito. A inveja pelo triunfo das outras pessoas, Joana de Anjos que fala. Então também, muitas vezes, mesmo nós que estamos nas igrejas, nas casas espíritas, às vezes a gente não consegue entender que nós trazemos essas sombras e não conseguimos nem olhar essas nossas sombras para a gente fazer essas transformações. E aí a gente começa a se incomodar com a evolução, com a transformação, com as mudanças que as outras pessoas fazem. E aí, ó, são 10 para as 11. Continua? Terminei. Então, gente, o eu, ele materializa os pensamentos no território das emoções, né? E quando você dá crédito a esses pensamentos limitantes, que você não consegue, que você é incapaz, que você espera muito alguma coisa, e geralmente a gente espera muito o quê? São as questões materiais. Quem espera muito ficar bondoso, bondosa? Quem que fica sempre se auto-observando? Ah, eu sou muito brava, eu sou muito nervosa. Eu estou fazendo esse exercício, mas olha, a gente está difícil. Eu sou muito isso, sou muito irritadiça. Ah, eu tenho muita inveja, eu gostaria tanto de ser como fulano, essa plana, meu Beltrano. Quem fica fazendo essas autoavaliações? Então, quando a gente fica, aí a gente vai mais materializando essas dificuldades que nós temos. E aí ficamos, né, nós ficamos frustrados, mas com as questões materiais.
eu não consegui ter aquele carro que eu gostaria de ter, eu não consigo ter o dinheiro que eu gostaria de ter, eu não consegui ter o emprego que eu gostaria que o fulano tenha, enfim. Então nós estamos sempre perdendo energias com o que estamos deixando, vamos deixar aqui, né? Então, nós devemos fazer a crítica ou receber a crítica em relação a nós, né? Mas também temos que fazer a defesa sobre nós. Não sermos os carrascos contra nós mesmos, porque nós também estamos lutando, estamos procurando nos modificar, nos transformar. Assim espera. Estou errada? Nós estamos tentando, né? E nós vamos conseguir. Mas nós temos que despertar e aproveitar esse momento que nós estamos aqui na Terra. Não importa quanto tempo nós vamos ficar. Sim, aproveitarmos esses instantes, esses momentos que passam rápido. Para nós parece demora, mas para a espiritualidade é muito rápido, né? Então nós temos que sair desse casulo, deixarmos essas ideias limitantes para trás, que já foi, e também não ficarmos preocupados com o futuro. É ficar aqui, porque é através da gente começar a viver as coisas que nós temos que viver aqui agora. É como disse até a música, da gente trabalhar, estudar e trabalhar. Esse trabalho em nós mesmos, e esse trabalho que muitas vezes quando a gente vem na sopa, que a gente vai fazer o evangelho, que a gente vai trabalhar na outra casa que tem a questão da espiritualidade, que fazem as cirurgias, ou seja, onde for, na sopa da igreja, ou que eu vou dar a comida na rua, né? Nós vamos passar uma imagem que somos pessoas muito bacanas, e muitas vezes nós passamos a imagem, mas na nossa casa nós somos o carrasco. O nosso trabalho nós fazemos de forma mal feita, nós maltratamos os nossos colegas de trabalho, na rua, no trânsito xingamos, ou pensamos. Então nós temos que começar a realmente usar a fraternidade para com as pessoas. Lembrarmos que aquele irmão, ele está fazendo errado, mas nós também já fizemos muito errado. E às vezes fizemos pior e nós não lembramos com a graça do nosso Pai. Já pensou se nós lembrássemos que nós fizemos parte no tempo de Jesus, que nós ajudamos a fazer as maldades que o nosso irmão maior recebeu? Então como seria? Assim, a gente lembra às vezes alguma coisinha que a gente já fez nessa vida, a gente já fica com vergonha, então seria pior se a gente lembrasse lá de trás. Né? Nós talvez não tivéssemos a força para poder experienciar essas lembranças. Então, nós temos que procurar realmente usar tudo de bom e sempre estarmos nos policiando. Porque o nosso corpo, ele dura, quando a gente sente uma frustração, uma raiva, é 90 segundos que essas reações químicas e físicas fazem um processo no nosso corpo, certo? Mas nós, muitas vezes, alimentamos essa sensação ruim uma vida inteira. Aí vem a pessoa que fez uma chateação para a gente, uma bobeira muitas vezes, aí nós já falamos, lá vem a Dona Maria, lá vem o São João, eu vou atravessar aqui, a gente ouve muito, né? Atravesso a rua, ou não quero que a pessoa não fique mais aqui, graças a Deus ela não vem mais na minha igreja, não vai mais, eu vou sair dessa igreja porque o seu fulano de tal, a Dona Maria de não sei das quantas, vai lá, faz o evangelho lindo, maravilhoso, mas ela não faz aquilo que ela fala, ele não faz. Mas quem diz que quem faz o evangelho é santo? Conta aí, como é isso? Né? Ninguém é santo, nós somos todos iguais. Exatamente, nós vamos modificando. É isso mesmo, obrigada. Então nós temos que ter ter essa consciência. Né? E aí quando a gente fala isso, porque nós estamos inclusive olhando a sombra nossa no nosso irmão, mas a gente não tem a força de olhar que aquilo é nosso. Ele pode até fazer errado. Né? Porque nós estamos aqui, somos cada um fazendo um erro muito diferente, às vezes igual. Só que cabe a nós procurar desfazer isso a duras penas. Né? Porque até muitas vezes quando a gente vai dar um passo, aí às vezes a pessoa chega a primeira vez na casa espírita e ela, nossa, todo mundo assim, vão todo mundo quietinho, vão dar o passo. Devem ser pessoas muito bondosas, santas, né? Santas, Deus vai estar vendo santidade. Então, como muitas vezes as pessoas passam essa imagem, de repente, é interessante que a gente seja pelo menos verdadeiro com a gente e olha,
engraçado, porque uma vez eu ouvi um paciente falar isso para mim, eu também frequento ali no Bezerra de Menezes, e aí o paciente falou para mim, nossa, você é um anjo. Como assim? Foi bem assim, eu não fiquei toda cheia não, sou gordinha porque eu como. Aí ele falou isso, e aí eu falei, gente, como assim? Ele falou, não, olha, não, meu filho, você está muito enganado, ninguém ali é santo. Nem a médium, que ela é a mora agora, né? Não é, nós estamos pagando a nossa conta, sabe? E a gente está se esforçando. Então, não fique tranquilo, vá ouvir, você pode ir lá, porque ele foi um dia no Evangelho, e aí ele viu, né? E aí aí você vai em qualquer lugar, você tem que interiorizar Deus no seu coração. E olha, o trabalho é muito importante, ele é edificante, ele ajuda a você justamente procurar se trabalhar, porque é feio, né? Nós estamos lá no palácio fazendo, acontecendo, chega lá no lugar de trabalho, na nossa casa, nós temos um terror. Então, é por isso que é bom a gente ir nesses lugares. Mas não fique achando que ninguém é santo, porque olha, santo só Jesus. Então é isso que é muito importante, gente, né? Da gente procurar entender que nós temos que realmente colocar em prática aquilo que a gente ouve, a gente fazer essa força em relação a nós mesmos, porque assim todas as dificuldades, todos os dissabores que nós vamos passar aqui na Terra, não adianta, e não é porque Deus vai falar, olha, Dona Desileia, a senhora vai passar por isso, não. São escolhas nossas que nós trazemos, que nós inclusive falamos que nós damos conta de passar, né? Só que quando chegamos aqui, aí nós nos intertemos com o que não é para se interter, e aí acabamos aí piorando a nossa conta. E o nosso Pai, como ele é todo amor, ele tem paciência, tá bom, vamos ver na próxima, vamos ver se você vai melhorar. Nós renegociamos a nossa dívida. É verdade, mas essa dívida fica sempre grande, né? Então, das Casas Bahia. Então nós temos que aproveitar realmente para a gente não perder essa oportunidade e se enxergar realmente que nós somos viajores do tempo, né? Que nós somos realmente irmãos, alguns irmãos mais complexos, mais difíceis, né? Mas eles são difíceis porque nós não somos fáceis. Porque se nós fôssemos fáceis, nós iríamos realmente olhar de outra forma, como o Chico. Ele foi um exemplo, ele também teve as dificuldades dele, mas o Chico, como ele tinha o carinho, a paciência, né? E às vezes ele também ficava chateado, só que aí apareceu o nosso outro irmão, o Chico, aí ele, né? Então, mas o que veio pronto mesmo, pronto porque se preparou, foi Jesus, o nosso irmão maior, o nosso irmão mais velho, que é o governador do planeta, e que todos nós um dia também seremos Cristos, não necessariamente porque teremos que trabalhar, que sermos o governador de um planeta, mas teremos trabalhos para sempre. Que Jesus abençoe a todos nós, me perdoe pelas brincadeiras. Eu sou ainda uma iniciante e eu espero que tenham ouvido bem o que eu falei. Muita paz.